Mais uma aula química. Estou retornando agora com vocês, galerinha, para explicar a aula prática que nós fizemos na aula de número 1, onde nós preparamos uma solução de suco com frutas vermelhas. Estão lembrados? Estão lembrados? Até o pacotinho eu guardei, ó, para apresentar para vocês na próxima aula. E está aqui comigo, lembram? Né? Independente da marca, né? Independente da marca que vocês possam estar vendo. Então, eu tenho aqui um pacotinho de suco que nós utilizamos e os dados experimentais aqui no quadro. Esta aula é cálculo, para demonstrar como encontrar, como expressar a concentração comum, que é o primeiro tipo de concentração que nós estamos trabalhando com vocês. Beleza? E aí eu digo que os dados do experimento da aula 1, eu anotei aqui para vocês. Para que vocês tenham aí também anotado no caderno de uma forma bem organizada. Sejam organizados na hora de fazer os seus cálculos, beleza? Então, veja lá. Massa do pacote de suco, 252. Isso porque nós levamos para a balança o pacote com o suco. Quando colocamos em cima lá da balança, ela registrou 252 gramas. Ela quem? Querido, a balança. Olha aqui. Usamos a balança na aula passada. Então, colocamos aqui em cima o pacote cheio de suco, né? O pozinho, e mais a embalagem. Totalizaram 252 gramas. Detalhe, a massa do suco, a massa do pó. Quanto que foi a massa apenas do pozinho? 240. Está escrito na embalagem. Peso líquido, 240 gramas. JP, uau! 252. E aqui é 240? Querido, a embalagem tem 12 gramas. Sacou a diferença matemática? 252 menos 240... você tem 12 gramas dessa embalagem. Então, pagamos por essa embalagem também de 12 gramas. Mas quantos gramas apenas do pozinho de suco estava aqui dentro? 240. Mais 12, que é a massa do pacotinho vazio, dá 252, que é a massa total da embalagem com o produto. Joinha? Beleza? Chuchuzinho, né, pai? Aí, o que é que acontece? Volume de quem? Da água. O que você fez? Mediu 2 litros de água. Porque o suco, na embalagem, está dizendo, faz 2 litros. Já vem adoçado, né? Já faz 2 litros, mas já vem adoçado. Não precisei colocar o quê? Eu tinha açúcar aqui para colocar. Só que não precisou porque a embalagem traz e já é adoçado. Melhor ainda. Tudo bem? Tranquilo? Volume de água, 2 litros. Eu posso medir 2 litros de água usando provetas. Posso utilizar as vidrarias que eu tenho, um Erlenmeyer, às vezes até Becker, só que tem o Beckers maior, no meu caso aqui não tem o Becker maior, 50 mililitros. Posso utilizar o Erlenmeyer, como já mostrei, entre outras vidrarias. Só que aí, que é com o JP? Vocês lembram na aula passada? Eu utilizei uma jarra. Coloquei a jarra sobre a balança, tá? Vou até mostrar para vocês a jarra. Olha aqui, para vocês lembrarem. Esse é outro suco, tá, pessoal? Aí, o que acontece? A jarra, coloquei em cima da balança, tarei, e aí eu coloquei a jarra sobre a balança e fui acrescentando água. Até o visor da balança registrar 2.000 gramas, porque balança registra massa, não registra volume. Você faz o quê? A relação, tá? 2.000 gramas é o mesmo que 2 quilos, apenas para água. Então, 2 litros, 2 mililitros, 2.000 mililitros. Então, 1 grama é igual a 1 ml. Tá? Isso para a água. Os outros líquidos têm massas diferentes para 1 litro de qualquer um deles. Tem que registrar na balança. Correto?
Simplesinho? Então, sei que 2.000 gramas na balança de água corresponde a 2.000 mililitros e 2 litros que a embalagem apresentar, cumprindo as regrinhas aí das embalagens. Quando eu coloquei os 240 gramas, né? Os 240 gramas de quem? Do pó de suco, nos 2 litros de água, que correspondeu a 2.000 gramas, olha a massa total. A massa total que foi preparada no final, 2.247. Então, né? Sempre, como eu coloquei para vocês, tem um erro para mais ou para menos. No caso aqui, para mais. Né? Então, 2.240. Era para ter dado 2.240, mas deu 2.247. Então, vamos considerar o que a balança registrou. Tá? Pode ter ali uma massa de ar somando a essa massa total. Né? Pode ter algumas partículas que eu derramei sobre a balança, que também chegou a essa massa. Não importa. 2.247 gramas é a massa total que está dentro da jarra, a solução preparada. Joia? Querido, agora vamos efetuar o cálculo. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Zé Antônio, o que é o C? Concentração comum. Ponto. O que é o M1? É a massa do soluto. No caso, o pó do suco. Pode ser o pó do café, o pó do açúcar. Pode ser o pó de cimento. Pode ser um fermento. Aquilo que vai ser pesado e dissolvido em água. Tá? E o V? É o volume da solução. Então, vamos jogar isso na fórmula. Quanto que foi a massa do soluto? A massa do pacotinho de suco. A massa do pozinho de suco. Quantos gramas? 240, correto? Massa do suco, 240. Eu não vou colocar 252, gente. Eu coloquei na balança para ver quanto que é apenas o valor da embalagem vazia, mais 240. Achamos que foram um total de 12 a massa da embalagem. Qual foi o volume? 2 litros. Então, você achou aí a massa do soluto dividido pelo volume. 240 por 2. 120 gramas. Essa barra aqui, você faz essa inclinada e o L de litro. Olha lá o que é que você tem. Qual é a concentração? 120 gramas para 1 litro. Significa que 1 litro de água, eu posso preparar 1 litro da solução com apenas o quê? 120 gramas. Tá? Se com 1 litro você prepara, adiciona 120 gramas, e com os 2 litros, 240 gramas. Eis a proporção que você faz para chegar a essas análises. Então, 1 litro, são necessários 120 gramas do suco. 2 litros, são necessários 240 gramas. Poderia também ser expressa a massa, 240 gramas. Se eu não quero usar 2 litros, eu posso usar o quê? 2.000 litros. 2.000 mililitros. Tá? Que é igual. Então, vai depender muito do enunciado, tá, pessoal? Fica atento a isso aí. O enunciado pode fazer com que você faça essa relação. Você agora vai pegar e dividir 240 dividido por 2.000. Pegue aí a sua calculadora e faça a continha. Faça a continha para encontrar 240 dividido por 2.000 ml. Você encontrou 0,12
gramas agora por ml. Olha lá. Então, você pode estar convertendo os volumes. A massa é a mesma, é grama, tá? Gramas. Agora, o volume ele pode ser litro, mililitro, metro cúbico, centímetro cúbico, e aí você só converte o volume e faz a divisão da massa pelo volume. E o que é a concentração comum? A razão é a divisão da massa do soluto dividido pelo volume. Isso aqui significa razão, a divisão. Beleza? Você poderia pegar 120 e dividir por 1000. Que encontraria também o 0,12. Você consegue agora caminhar. Você consegue caminhar agora, tá bom? Nas conversões das unidades de medida. Por exemplo, essa concentração aqui, você pode dividir ela por 1000. Se você dividir por 1000, você vai chegar a 0,12 gramas por mililitro. Correto? Deu aquele valor lá na frente, ó. Tá? Se você não quer converter litro para mililitro, você pode simplesmente pegar essa expressa em gramas por litro, divide por 1000, aí você já chega aonde? Gramas por mililitro. E se você pegar esta concentração e multiplicar por 1000, você vai obter 120 gramas agora por litro. Que tal? A tua andada aí nas conversões das unidades de medida. Você estava em gramas por litro. Dividiu por 1000, foi para gramas por mililitro. Se a tua concentração está em gramas por mililitro, você pode multiplicar por 1000 e você retorna a gramas por litro novamente. Então, você fica multiplicando por 1000, dividindo por 1000, para poder converter uma em outra. Da mesma forma que o ml é o mesmo que 0,12 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Então, isso aqui, ó, é igual. Por que é igual? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá? Essa é uma relação que nós temos. Então, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. 1 por 1 e por 1. É um eixo, né? Ele é tridimensional. Né? Igual o cubo. Tem comprimento, largura e tem a altura. Cada uma aresta dessa mede 1 ml. Que corresponde a 1 ml na terceira, 1 centímetro cúbico na terceira, tá? E acaba chegando aí a proporção de 1 para 1. Então, se tiver expresso em gramas por centímetro cúbico e ele quer gramas por litro, você faz o quê? Multiplica por 1000. Se tiver gramas por centímetro cúbico, gramas por mililitro, e você quer chegar em gramas por litro, você faz a multiplicação. E o contrário, você divide por 1000 para chegar em uma dessas duas aqui. Certo? São maneiras de você atalhar. E dessa forma, você chega à concentração comum. Apenas a massa do soluto dividido pelo volume. Dessa forma, você chega a uma concentração de 120 gramas para 1 litro. Ou então, você chega para 0,12 gramas do pó são dissolvidos em 1 mililitro de água. Nessa proporção, você preparou aqui, no caso, 2 litros para 240 gramas do pó. Certo? E aí você finaliza essa aula prática mostrando que é possível preparar de maneira bem tranquila
o conteúdo de soluções, agora especificamente as concentrações, comum, que é a primeira que nós estamos vendo, precisamos do soluto e precisamos do solvente. E para registrar a massa, não se esqueçam que tem que ter uma balança para o registro, porque eu preciso dessa massa. O volume, a gente precisa das vidrarias que são graduadas ou que sejam volumétricas, para medir volume. Por aqui, mais uma aula de química com o professor JP, fazendo essa correção, né, como se fosse a elaboração de um relatório químico, em cima da aula 1, que foi o preparo de uma solução, mostrando quem são os constituintes de uma solução, soluto e solvente, além de expressar a concentração gramas por litro e gramas por mililitro. Abraço.